Boa noite, telespectadores. Estamos de volta com o nosso plantão Unimed. E hoje o nosso assunto é hipertensão. Um assunto aparentemente comum, mas de grande relevância. E cada vez mais, à medida que os riscos e o estilo de vida das pessoas têm feito com que essa doença se manifeste ainda mais intensamente em muitas pessoas. E para falar um pouquinho sobre hipertensão, convidamos o Dr. Ricardo Boyren, médico cardiologista, cooperado Unimed, que vai explicar para você o que é a hipertensão e qual a importância de conhecermos, de tratarmos a hipertensão. Tudo bem, doutor Ricardo? Tudo bem, boa noite. Então, fala para a gente exatamente, né, o que é a hipertensão. Na verdade, né, popularmente conhecida como pressão alta. Isso mesmo, a mais conhecida como pressão alta, né, que ficou essa a denominação popular, se refere à doença hipertensão, que a gente muitas vezes vê até em siglas da HAS, hipertensão arterial sistêmica, que nada mais é do que a pressão no interior dos nossos vasos arteriais estarem acima de limites normais. Na verdade, é a força com que o sangue passa pelos vasos, que é bombeado pelo coração, e essa pressão que é exercida ao sangue transcorrer o nosso corpo, ela pode ser medida em milímetros de mercúrio. E quando essas pressões estão aumentadas, além de um valor normal que hoje é 140 por 90 milímetros de mercúrio, a gente classifica o paciente, se essa hipertensão for sustentada, não é por uma medida ou outra, como ser portador da doença hipertensão arterial sistêmica. Ou seja, pressão acima de 14 por 9, quando dizem, né? Pressões acima de 14 por 9, que é o 140 por 90 de forma sustentada, quer dizer, não adianta eu medir a pressão em algum momento e ter episódios de pressão alta. Isso é comum na população geral. O diagnóstico é feito por medições recorrentes e que nessas medições ao longo das semanas as pessoas percebam, em aparelhos validados, é claro, né, que seus níveis de pressão estão acima desse valor. Bem, eventualmente, então, pelo que vejo, as pessoas podem ter de vez em quando a pressão um pouquinho alta, né? Ainda mais em tempos de Covid, enfim, né? Mas quais são os principais sintomas e por que, na verdade, as pessoas se tornam hipertensas? Aquelas que têm a pressão, então, constantemente alta. É importante lembrar, como tu já frisaste aí, que a pressão ela pode variar sim. Aliás, pode variar como a frequência cardíaca varia, de 50 até 100 é normal, se eu correr, se eu me emocionar, se eu dormir, a frequência muda, né? Então, em repouso de 50 a 100 está normal, se eu for correr vai ser acima de 100, isso tudo é normal. A temperatura corporal é uma variável. A frequência respiratória é uma variável, porque a gente muda a cada instante. E assim também a pressão arterial que circula nas nossas artérias também tem uma variação. Essa variação é normal. Essa é uma grande confusão que a gente tem que deixar mais esclarecido, porque não basta medir a pressão uma vez ela estar acima dos valores normais para classificar alguém ou rotular como hipertensão. E sim, muitas coisas aumentam a pressão. O estado emocional, o esforço físico para mais, excesso de sal na comida, obesidade, doenças em geral, medicamentos em geral, hábitos como sedentarismo, fumo, enfim. Tem muitas coisas que fazem a pressão aumentar. Muitas vezes esses aumentos da pressão elas são devido a questões que podem ser removíveis, né? E então a pessoa corrige aquilo que deixou ela, por exemplo, a obesidade, como já citaste, né? Pode ser resolvível e a pressão, pronto, está resolvido também. Mas às vezes, como a maioria das vezes acontece, ela é de origem genética. Ou seja, 95% das vezes os hipertensos que já tiraram as condições aí de estilo de vida mais saudável para causas da hipertensão são sim de origem genética. E isso acontece geralmente após a terceira década. Ou seja, entre 30 e 40 anos, quem herdou a hipertensão dos seus pais, né,
pode vir a se tornar um hipertenso. Por isso que a maioria dos diagnósticos é feita a partir da terceira década. Bem, as pessoas, às vezes, quando se diagnostica, né, uma hipertensão, eu creio, né, tu tens mais experiência em função da especialidade, mas a gente também, né, na clínica vê isso. As pessoas muitas vezes dizem assim, não, a minha pressão sempre foi baixinha. Né? Então, pessoas que sempre tiveram a pressão baixinha, como dizem, podem, de repente, dar essa virada. Entende-se assim, que quando existe a propensão genética, em algum momento da vida, como muitas mudanças no nosso corpo acontecem por questões genéticas, a menor complacência das artérias, que é o enrijecimento precoce das artérias, e por isso que essa artéria acaba não sendo mais tão flexível e fazendo com que o sangue que lá dentro circula aumente a sua pressão, né? Começa a acontecer, não digo de repente, mas aos poucos, ao longo de 1, 2, 3 anos, começa a haver um comportamento a maior da pressão arterial. E ela vai percebendo isso. Claro que, porque a gente não tem o hábito de ficar medindo a pressão, e principalmente porque ela é uma doença que, na maioria das vezes, é assintomática, ou seja, a pessoa não sente, não existe um sintoma específico para a hipertensão, ela é diagnosticada muitas vezes tardiamente, de surpresa, numa consulta casual, num evento casual, numa condição em que a pessoa vai ver a pressão por acaso, e lá percebe, então, que a sua pressão está acima dos valores normais. Claro que, geralmente, existe esse susto, né, num primeiro momento, e aí vem essa frase, mas eu sempre tive pressão normal. Claro, sempre teve, até que não mais, né? Então, aí que acontece. Então, a pessoa, se não tiver outras condições associadas para gerar um aumento de pressão, e sim for a hipertensão familiar, ela vai ter, às vezes, essa surpresa sim. Até porque não é hábito da gente, né, ficar muitas vezes medindo a pressão sem ter nenhum sintoma específico, e muitas vezes esses diagnósticos, vamos dizer, na maioria das vezes, é por acaso, né? O paciente vai no médico por algum motivo, né? Tanto que, por exemplo, outros especialistas que não o clínico ou o cardiologista fazem diagnóstico, geralmente o ginecologista ou os outros médicos dão desta área específica, medem a pressão porque faz parte da consulta médica e detectam ali uma pressão alterada. Mandam para o colega avaliar. E aí, então, a gente faz o diagnóstico da hipertensão no monitoramento, né, de pressão, que vai fazer a configuração desse diagnóstico, se realmente é ou não, e qual é a causa e por que se faz, e ali nós vamos, então, tratando dessa doença aí que tanto mal faz, né, para coração, cérebro e rins. Verdade. Bem, se eu tenho pai e mãe hipertensos, qual é a minha chance de também vir a ser hipertensa, mesmo tendo bons hábitos de vida, alimentação, peso? Eu vou ser hipertensa também em alguma etapa da minha vida? Geneticamente falando, em torno de 60% existe essa chance, né? Mas na população geral, considerando os hipertensos familiares, considerando a idade, onde a idade também, por a gente envelhecer por dentro, não é só por fora, as artérias perdem essa flexibilidade e ali na frente vai acontecer um aumento da pressão, que é natural, né? Mas assim mesmo, sendo natural pelo envelhecer, e a esclerose vascular deve ser tratada, né? Considerando os hipertensos secundários, que também têm hipertensão por outros problemas, né? Existem tumores, existem malformações renais que geram a hipertensão, aí geralmente no pessoal mais jovem, né? A estatística mostra que 25% da população adulta é hipertensa. Então, dentro da população geral, de cada 4 pessoas adultos, se fizermos essa média, a gente percebe que esse número vai acontecer em vários países. Tem países que mais, países que menos, mas, em média, no Brasil, 25% das pessoas adultas, em algum momento da vida, vão ter o diagnóstico de hipertensão. Então, quem já tem a tendência familiar, muito mais, né? Só que é uma questão de idade. Por exemplo, após os 70 anos, quase 90% das pessoas vai tomar algum remédio para controlar a pressão sistólica, que é a pressão que com a idade vai subindo, né? A pressão alta, porque tem a alta e a baixa, né? Exatamente.
Para tentar explicar melhor, a gente conhece o número, né, 12/8, né, como estava falando. Então, a 12 seria a pressão sistólica, ou a pressão alta, e a diastólica é a 80, que é a pressão baixa. Então, com a idade, o vaso vai perdendo a flexibilidade, aumentando sua rigidez vascular, e a pressão, obviamente, porque o sangue corre dentro do vaso, vai começando a subir. Então, ele vai ter uma hipertensão sistólica. Então, o número 140, 150, 160, mas a diastólica, que a pressão está preservada, 8 até abaixo às vezes. Então, a hipertensão do idoso se caracteriza muitas vezes por ser uma hipertensão sistólica isolada, e não as duas. Então, nós podemos ter o quê? Uma pressão mais no jovem que as duas sobem, às vezes só a diastólica, e na idade lá na frente, mais a hipertensão sistólica. O dano acontece igual. Por isso que antigamente a gente dizia é a pressão do idoso, é a pressão da idade, do vovô, deixa assim, é normal, é natural. Sim, é fisiológico, sim. Mas, com o tempo, se observou que esses pacientes, nessa faixa etária, estão mais sujeitos à isquemia cerebral. E se percebeu claramente que, com o tratamento, mesmo sendo uma condição do envelhecer normal, deve ser tratado. Verdade. Eu, digo, olhando por outro aspecto, que a idade, na verdade, é o principal fator de risco para as doenças, porque à medida que envelhecemos, a chance se torna maior, principalmente, gente, para quem não faz seus exames de rotina, negligencia, não é? Então, olha, fique de olho aí nessas coisas. Mas a gente vai fazendo um intervalinho e já voltamos aqui, porque temos ainda muitas perguntas aqui para o Dr. Ricardo, importantíssimas aí, que eu tenho certeza que você vai querer saber também. Estamos de volta e continuamos a falar sobre hipertensão, ou seja, pressão alta. E se você assistiu o primeiro bloco, já viu aí o quão é importante nós termos o conhecimento sobre essa doença. Dr. Ricardo Boyren, médico cardiologista, nos explicou já muitas coisas e neste bloco, Dr. Ricardo, eu gostaria de lhe perguntar por que a pressão alta faz tanto mal. Porque disseste aí no outro bloco que ela geralmente não dá sintomas. Então, muitas vezes eu sei que as pessoas nem acreditam que tem pressão alta, não é? Quando a gente às vezes atende lá no consultório, porque não sentem nada. E eu sei que ela é uma doença que pode trazer sérias consequências. Então, se a pessoa não tiver um diagnóstico precoce, ou mesmo aquelas, vamos dar um outro exemplo aí, gente. Quantas pessoas têm o diagnóstico, tomam remédio quando a pressão está boa, param porque a pressão está boa e tomam quando querem, muitas vezes. Então, quais são os principais riscos da pressão alta não tratada? Bom, a pressão alta ela é uma condição em que, pelo fluxo aumentado, ela vai gerar dano nos órgãos-alvo, que a gente chama, e geralmente são os 4 principais. Ou seja, se a pressão está acima do normal, ela vai ter um desgaste maior no cérebro, nos rins, no coração e nas artérias. Então, a parede das artérias começa a ficar mais espessa para se defender dessa pressão, o cérebro começa a receber pressões aumentadas que não deveria estar recebendo, o coração, pela sobrecarga que a ele é imposta para conseguir bombear o sangue frente a uma pressão aumentada, também vai ter um desgaste aumentado, fácil de entender, se uma bomba tem que trabalhar mais para manter uma hemostase do seu corpo com uma pressão aumentada, isso vai piorando, vai se tornando um pouquinho mais em termos de sobrecarga. Então, logo, o coração, que antes poderia bombear o sangue numa pressão baixinha, sem muito esforço, agora tem que trabalhar o dobro. Logo, em termos de longevidade, em termos de vida útil, o órgão, nesse caso, vai envelhecer mais rápido, vai sofrer sobrecarga, vai ter provavelmente ali na frente uma condição de envelhecimento mais cedo. E os rins também, Então, os rins recebendo essa sobrecarga começam a perder função, porque recebem uma condição inapropriada de pressão, e tanto que a principal causa da insuficiência renal é a hipertensão, porque faz com que os rins acabem por essa sobrecarga aí,
a ter uma diminuição gradual da sua função. É claro que a palavra gradual aí quer dizer ao longo de muitos anos. E essa é a condição pelo qual a hipertensão não dá sintoma. A pessoa vai se acostumando, né, vai se adaptando, vai sofrendo as consequências da sobrecarga em prestação, devagarzinho, de forma sintomática. Por isso que chama a hipertensão da inimiga silenciosa, né? A assassina silenciosa, que dizem, para um efeito maior, digamos assim, de mídia, né, de convencer as pessoas da importância do problema, se usa termos desse tipo. Mas é real. A hipertensão ela costuma dar sintoma em 20% das vezes. Ou seja, de cada 10 pessoas que estão com a sua pressão elevada, 2 vão ter os famosos sintomas de hipertensão, que é aquela dorzinha de cabeça na nuca, que é um zumbido nos ouvidos, que é uma alteração visual ou tontura. Mas a grande maioria é aquilo que tu falaste, chega no consultório e se surpreende com o aumento da pressão no aparelho que a gente mede, que é o esfigmomanômetro. Então, ao medir a pressão, se detecta essa condição de uma forma que exige um tratamento, muitas vezes para sempre. Se não for uma condição transitória, por alguma condição que se está passando, ou se puder remover, né? Cigarro, obesidade, sedentarismo é uma das principais, vai ser tratamento para a vida toda, porque a hipertensão não tem cura. Não é só outras doenças que não têm cura. A hipertensão é dos exemplos mais clássicos de doença crônica incurável, porém controlável, né? Então, no momento que se faz o diagnóstico da hipertensão, se melhorou os hábitos da pessoa, se detectou que essa hipertensão é a genética, ele vai ter que normalizar os seus índices às custas de alguma medicação que vai lá e faz com que a pressão normalize. Isso diminui muito a sobrecarga desses órgãos nobres, que a gente falou há pouco, que são os órgãos-alvo, e fazem com que a longevidade aumente, né? Então, complicações ali na frente, como isquemia cerebral, infarto, aneurisma cerebral, insuficiência vascular, insuficiência renal, consegue-se mudar facilmente, medindo a pressão, fazendo o tratamento correto e desviando a história natural que a hipertensão iria gerar naquela pessoa para ser, muitas vezes, portador de uma doença bem pior, né, que seria, por exemplo, um infarto com suas sequelas, um derrame cerebral com suas sequelas, uma insuficiência renal com hemodiálise. Então, olha só, não aceitar isso ou não tratar e não se cuidar vai ter uma conta a ser cobrada lá na frente. E esse é o grande valor da hipertensão, é preservar os órgãos nobres. De novo, cérebro, rim, coração, que são os alvos da hipertensão ao longo de uma década, ao longo de muitos anos, né? Então, essa é a grande importância. É uma doença que é crônica, não tem tratamento, mas tem controle, não dá sintoma, mas tem como fazer o diagnóstico de forma fácil. É medindo a pressão. Se consegue isso de uma maneira rápida e eficaz. Tem aparelhos muito bons hoje até para uso doméstico, só que tem que se ter alguns critérios. Não se pode fazer diagnóstico em excesso por qualquer pressão aumentada, mas também não se pode negligenciar. O que as pessoas fazem muitas vezes é cuidar da sua pressão ou medir só nos momentos ruins. Ou seja, eu vou medir quando eu sinto alguma coisa. Me incomodei, vou ver como é que está a minha pressão. Estou sentindo uma falta de ar, vou ver... Não, tem que fazer a média de um dia normal, de uma ambientação normal. Então, se for para fazer médias de pressão, tem que ser em vários momentos, com ou sem mal-estar, de manhã, de tarde, de noite, sentindo ou não alguma coisa. Então, só pegar os momentos ruins vai te trazer um exemplo, muitas vezes, não adequado de uma tabela aí de pressão, de uma curva de pressão que pode não representar o normal. Por isso que nos consultórios médicos as pessoas buscam, onde a gente tem exames que se consegue fazer, que medem essa pressão por 24 horas. São aparelhos eletrônicos que resolvem essa dúvida, muitas vezes, que tanto o médico como o paciente tem sobre a pressão ser ou não alta realmente. Até porque no consultório existe a hipertensão do avental branco, que é uma hipertensão
reacional a uma condição, muitas vezes, de estresse. Essa hipertensão pode se repetir em outros momentos de estresse da vida, e quem não tem estresse, né? Então, existe aí métodos diagnósticos que gravam a pressão da pessoa eletronicamente, sem ela colocar o aparelho, ela mesma, ninguém mede por ela, o aparelho faz tudo sozinho, fica 24 horas, dorme com aquele aparelho, mede a pressão durante o sono, que também é uma informação importante, e ali está o diagnóstico de forma rápida. E aí sim o médico pode fazer a sua avaliação e prescrever o tratamento adequado, que envolve mudança de hábitos de vida, né? E aí vem os medicamentos, mas também toda aquela condição de ter hábitos nutricionais, encaminhar para nutricionista, para endocrinologista, se tiver alguma outra condição. E ali vai uma condição em que as pessoas precisam, muitas vezes, de um apoio de uma equipe multidisciplinar, desde o educador físico até o cardiologista, né? Principalmente o cardiologista, não é? Então, é isso, esse é o principal, né? O recado é esse, medir a pressão, confirmar se realmente tem alterações, fazer algum exame que detecte, e se assim for, tudo bem, tem controle perfeitamente, né? Só que não se pode fazer isso aí. Eu tomei, passou, claro, está tomando remédio, aí para, e começa a fazer aqueles testes, né? E sim, também tem que fazer as revisões, porque o remédio de hoje pode não ser o mesmo de amanhã. Não perde o efeito, a pressão talvez se agrave. Exatamente. A hipertensão, costumo dizer, aumenta que nem imposto de renda. Aos pouquinhos vai piorando o negócio, né? Então, vai prejudicando a gente, fazendo um rombo, assim, né? Então, pode ser que o remédio de hoje não seja o ideal para amanhã, nem em dosagem, nem em tipo, nem em quantidade de tomadas por dia. Não porque os remédios da pressão alta dão tolerância ou perdem efeito, não. Ele simplesmente ou não funciona porque não está pegando no sistema em que a pressão é gerada, porque ela também é multifatorial, né? A hipertensão tem várias causas, renais, hormonais, né? Que devem ser consideradas ali na avaliação do médico para prescrever o remédio mais correto. Então, muitas vezes usam um remédio, mas não é aquela via que está fazendo a pressão ficar alta, o remédio vai fazer pouca ação. Talvez tenha que usar um outro que atinja exatamente aquela condição. Exemplo clássico, um obeso geralmente se beneficia mais de diurético. Então, tem que combinar as coisas para que o resultado final do tratamento seja mais eficaz, mais efetivo, com menor número de remédio e menor número de tomadas por dia. Mas o tratamento é para sempre, o controle é para sempre, nada mais normal, a gente faz check-up para sempre, né? Verdade, sempre, gente. Bom, nosso programa já está chegando ao final, a gente ainda teria muitas perguntas, mas no encerramento ainda quero enfatizar essa questão deste aparelhinho que tu falaste aí, não é? Que às vezes eu peço esse exame de mapa, como dizem, que é a sigla, não é? Monitoramento ambulatorial da pressão arterial, que fica lá o dia 24 horas. E eu me surpreendo muitas vezes que tem pessoas durante o dia todo que a pressão é boa e só sobe durante a noite. Então, realmente, eu acho que esse exame é um exame que veio muito a contribuir, né, para se evitar, né, infartos e AVCs. É uma coisa surpreendente. Então, a gente tem que te agradecer, né, agora e convidar para vir um outro dia aqui, porque ainda tem muitas coisas aí importantes, mas passou rapidinho, né, o nosso tempo, e a gente fica muito feliz já, né, com muitas informações aí que o Dr. Ricardo nos trouxe. Então, muito obrigada. Eu que agradeço. Verbo.